O câncer tem cura e eu ajudo pacientes com câncer a chegarem na remissão por meio da alimentação. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexander e eu sou mais do que nutricionista. Eu passei na pele por aquilo que você está vivendo hoje. Tive câncer de pâncreas com metástase no fígado e a live hoje é muito importante para você que está em tratamento oncológico. O medo da carne vermelha vai te tirar da remissão. Então, vem comigo que tem bastante informação importante para divulgar. Então, deixa eu registrar o tema aqui da live para que você possa conversar comigo, que você possa dividir essa live, quem sabe, né? Até o final, você colocar também dúvidas e ideias que você tem sobre isso, para que cada vez mais a gente se aproxime da remissão. Ao lado dela, né, querida água, a melhor bebida detox do mundo, espero que você esteja com a garrafinha também. Várias pessoas têm falado para mim que têm consumido mais água, depois de eu dar exemplo aqui para vocês. E aproveito para dar as felicitações para todos aqui, para a Silvana, para a Mary, para a Janete, para a Cris, para o Santos, para a Janine, sejam todos muito bem-vindos. E aqui no TikTok também, sejam todos bem-vindos. A Cida, Giovanni, Maurílio, Rosa, sejam todos muito bem-vindos. E a questão principal é essa: carne vermelha causa câncer? Coloque aqui nos comentários para mim, por favor. E no final vou deixar uma pergunta para as pessoas que assistem meu conteúdo gravado, mas eu quero que você coloque agora se você acredita que carne vermelha causa câncer. Então coloca sim se você acredita e coloque não caso você não acredite nessa informação, porque é comum pacientes com câncer chegarem até mim, antes de serem meus pacientes, claro, colocando que já reduziram carne vermelha, ou seguir aquela receita medíocre de que paciente com câncer tem que consumir de 300 a 500 gramas de carne vermelha durante a semana. Então é muito comum, assim, é um ruído intenso que tem sido divulgado nas redes sociais e esse ruído pode te tirar da fila da cura. O medo da carne pode te tirar da fila da cura. Lembrando, como sempre eu faço aqui, eu preciso frisar, existem algumas pessoas, são raras, que têm alergia à carne de boi, que têm alergia à carne de porco, que têm alergia à carne vermelha, essa carne com mais mioglobina, que é um pigmento que faz a carne ter essa tonalidade mais vermelha, e essas pessoas não devem comer alimentos que causam alergia. São raros os casos de pessoas que têm alergia à carne de porco ou carne de boi, mas existe, e você, se tiver essa situação, você de forma alguma deve consumir, independente do que a ciência mostrar. Inclusive eu vou deixar 3 referências científicas de importantes revistas para reforçar essas informações de que a carne vermelha é excelente para a saúde, tá bom? Mas eu vou deixar no final, depois gravado, as 3 referências. Essa semana toda eu estou deixando as referências científicas para reforçar as informações que eu trago para vocês aqui no Instagram. E reforço, se você tem alergia à carne de boi, à carne de porco, que é algo muito raro, você não deve comer, porque você vai morrer. Isso daí não é indicado para vocês, tá bom? Outro ponto importante que a gente precisa frisar: existem pessoas que não gostam de carne de boi, não gostam de carne de porco, ou por questões religiosas não consomem carne de porco. Carne de porco também é considerada vermelha. Então, carne de carneiro, que é também um alimento comum, que é consumido no Brasil, lá no Nordeste, carne de bode, você, se não gosta dessas carnes, por favor, não coma. Primeiro passo para a gente cuidar da vida de alguém é uma alimentação afetiva, é muito importante.
Então, trago esses dois pontos. Qual momento eu não vou comer carne vermelha, Alexander? Qual momento eu não vou comer carne de boi ou carne de porco? Carne de porco tem uma questão religiosa que deve ser respeitada. Meu primo é judeu e os judeus não devem comer a carne de porco por uma questão religiosa. Então, eu não vou entrar no mérito disso e tem que ser respeitado, e ponto final, não tem discussão. Mas existem pessoas que não gostam. Então, você fala que várias pessoas já me colocaram aqui que não tem medo da carne vermelha. Vamos colocar a carne de boi, e ela falou assim, eu não tenho medo, Alexandre, de comer carne vermelha, mas eu não gosto, então por favor, não coma, né? Você está nessa vida para experimentar o filé da terra, mas não para experimentar os desgostos que você não deseja trazer para a sua vida. A Viana colocou, amo carne de porco, sempre como, que legal, Viana, uma carne muito boa, principalmente para quem faz tratamento oncológico, se ela for cozida ou grelhada ou assada, só não deve ser crua por conta da digestibilidade ser pior e por conta de intoxicação alimentar também acelerar esse processo. Então, como eu quero evitar a queda de imunidade, eu sempre falo, evite qualquer tipo de carne crua ou mal passada se você estiver tratando do câncer. Mas, Alexander, tudo bem, eu entendi o que você falou, eu não tenho nenhum motivo religioso para não comer, eu não tenho nenhum motivo de desgostar da carne, por sinal eu gosto bastante, mas mesmo assim eu sinto medo de comer porque ela vai se tornar câncer. Não é isso, as pessoas não têm divulgado, médicos têm divulgado, nutricionistas têm divulgado. Vamos olhar a ciência. Não tem que olhar um médico ou qualquer outro profissional da saúde, a gente tem que olhar a ciência. Se eu estou falando de alimentação, o meu principal guia é a ciência, não pode ser nada além disso. A Bárbara coloca, eu tinha medo sim, porque foi a primeira coisa que a oncologista dela pediu para cortar. Então, infelizmente, existem profissionais que não estão seguindo a ciência, não estou desmerecendo nenhum colega, que por não seguirem a ciência proíbem você de comer a carne de boi. E a gente tem que entender o ponto principal disso, que é uma má interpretação de estudo científico. Só existe essa demonização da carne vermelha por má interpretação de estudo científico. Como assim, Alexandre? Explica melhor para mim. Explico. Você se lembra lá atrás, quando as pessoas demonizaram médicos, tá? Médico, nutricionista também, demonizaram o consumo do ovo? Eu acho que você deve se lembrar. Ai, não pode comer ovo, que ovo tem colesterol e o colesterol vai te dar infarto. Eu acho que você deve se lembrar de décadas de pessoas, décadas, né? São anos, as pessoas falando que ovo fazia mal para o coração e que ovo causava infarto. Então, isso foi divulgado fortemente, assim como carne vermelha é falado que causa câncer de intestino. É fortemente divulgado isso. Então, olha como é que é interessante. Então o ovo faz mal para o coração e carne vermelha faz mal para o intestino, dá câncer no intestino. Essas são as mensagens jogadas, as ideias. E quando a gente começou a pegar os artigos científicos, que são milhares, se você pegar hoje doença cardiovascular e ovo, você vai achar milhares de artigos científicos falando que existe associação do consumo do ovo e do infarto. E é falsa essa informação. Tão falsa quanto água em pó, tão falsa quanto nota de R$3. É falsa, porque o ovo protege o coração, é saudável, nutritivo e importante para todas as pessoas que o gostam e para pacientes com câncer que gostam dele e não têm alergia. Existem algumas pessoas que têm alergia a ovo e com certeza essa pessoa precisa restringir. Então, ovo é positivo para a saúde, é necessário e graças à saúde baseada em evidência, que, como eu sempre falo, é a melhor ciência para cuidar de pessoas, é a ciência que eu uso para cuidar dos meus pacientes, ela desmascarou esse besterol divulgado, infelizmente, por sociedades médicas e médicos. Durante décadas, médicos defenderam essa informação falsa, não científica. E aí aconteceu, há um tempo, essa demonização da carne vermelha por poucos artigos científicos, nem foram muitos, como do ovo. Do ovo a gente tinha milhares de artigos científicos. No caso da carne vermelha, nós temos pouquíssimos artigos falando alguma coisinha da associação de câncer intestinal
e o consumo de carne vermelha, só que ninguém parou para ler o artigo, né? A pessoa só leu o headline, né? Só leu o título. Ela só leu o título e não parou para estudar o artigo científico. E quando você pega o artigo científico, o que é mais interessante é que não se faz a separação das pessoas que comeram carne processada, que realmente não seria melhor para a saúde. O que é carne processada, Alexander? Presunto, apresuntado, blanquê de peru, salsicha, todas essas coisas não são adequadas, são carnes processadas que têm substâncias não desejáveis para o corpo, dentre elas nitrito de sódio, e o nitrito sim está associado a câncer de intestino, câncer de estômago, isso a gente já sabe. Então no artigo já houve falha grave metodológica de não separar quem come carne processada de quem não come, colocaram todo mundo no mesmo balaio e falaram que carne vermelha faz mal. Ninguém parou e falou, ô pessoal, vocês não estão separando aí o joio do trigo. Tem uma substância chamada nitrito de sódio que está associada a câncer do intestino, que vocês estão falando que a pessoa comeu carne vermelha, comeu nitrito de sódio. Falso. Existe a carne vermelha in natura, existe o churrasco, existe a carne que você come na sua casa, existe a carne processada. Então já houve uma falha grave metodológica nesse sentido. E aí houveram outras falhas ali dentro, que aí a gente coloca de uma forma mais intensa, e eu vou trazer artigos científicos nesse sentido, de que o excesso de peso, se você tem excesso de peso, você está de mão dada com câncer. Desculpa falar essa frase, mas é verdade. Se você tem obesidade, você está de mão dada com câncer. Porque o corpo não tolera seu excesso de peso. O corpo não tolera pessoas gordinhas. Ele não aceita isso. O corpo foi feito para ser magro, para ser saudável. Se você está acima do peso, você está abraçando o câncer. Você está favorecendo células suas, saudáveis, a se tornarem cancerígenas no final do dia. E nesse estudo, ele não separou as pessoas gordinhas que comiam carne vermelha das pessoas magrinhas que comiam carne vermelha. Percebe as duas falhas gravíssimas nesse artigo, que foram divulgadas amplamente só porque pessoas desavisadas leram só o título da reportagem, e aí começaram a falar que carne vermelha causa câncer do intestino. Falso, sem prova científica. Eu trago outras referências de revisões sistemáticas e meta-análises mostrando o contrário. Inclusive de uma revista extremamente importante, que é, eu vou até ler aqui para não correr o risco de pronunciar errado, que uma delas foi a JAMA, Journal of American Medical Association, mostrando a influência de pesquisadores que queriam rotular a carne como vermelha, como câncer, e não é. E a outra que foi a nossa revista, estou olhando aqui, Annals Internal of Medicine, que também mostrou, por meio de revisão sistemática e meta-análise, que carne vermelha não causa problema de saúde, não causa morte de câncer, não causa morte nem de doença cardiovascular, como durante muito tempo se falou que gordura saturada fazia mal para o coração, e não faz mal. O que faz mal é o besterol que as pessoas ficam divulgando para vocês como fosse verdade. Mas uma mentira repetida várias vezes, como essa mentira é repetida muitas vezes, carne vermelha dá câncer, carne vermelha dá câncer, carne vermelha dá câncer. Até o profissional da saúde muitas vezes abraça isso porque ele não estuda a fundo o artigo. Açafrão é bom para o câncer, açafrão é bom para o câncer, açafrão é bom para o câncer. A pessoa ouve isso e fala, isso é verdade. Então essas mentiras vão corroendo a vida do paciente com câncer e vão afastando ele da remissão. Lembrando que açafrão é o pior anti-inflamatório no câncer. Quem me acompanha sabe disso, eu sempre comento. Tem post fixo com as referências colocadas sobre o problema do açafrão e câncer, da interação do açafrão com a quimioterapia. E nós temos também a divulgação expressa minha, direta minha, de que carne vermelha, para quem gosta, para quem não tem alergia, é positiva para a saúde do paciente oncológico. Então, se livre desse besterol sem respaldo científico que é divulgado. No final dessa live eu vou deixar esses 3 artigos científicos, um deles que reforça que o excesso de peso e a obesidade são mecanismos muito fortes para a formação do câncer. Eu sempre falo sobre isso, mas vou deixar uma revista, o título, né, da revista científica, Nature Reviews Cancer,
sobre isso para que você possa pesquisar mais, para que você possa mandar para o seu médico, né, para o seu oncologista, para o seu nutricionista, para que ele tenha referência científica de melhor qualidade, da maior qualidade e mudar a forma dele pensar, porque a ciência veio para a gente mudar a nossa forma de pensar. A ciência é uma ferramenta que a gente usa para enxergar a verdade. As verdades que estão sendo divulgadas para vocês não têm respaldo científico. Então, se livre desse medo de carne de boi, se livre desse medo desenfreado que é divulgado sobre o consumo de carne vermelha, porque ele não se sustenta em pé, assim como o ovo não parou em pé, por conta de tanta mentira que foi falada sobre o ovo. Como normalmente médicos, sem desmerecê-los, não entendem de nutrição, ele ouve alguma coisa e ele replica, mas ele não para ler a metodologia do estudo e para indicar, inclusive com vários profissionais da saúde falando até hoje mal de gordura saturada. Infelizmente, até hoje, vários profissionais falam mal de gordura saturada sem conhecimento científico. Isso é muito triste, muito grave. A Mary colocou: eu acredito que adquiriu câncer por conta do sobrepeso. Mary, tire isso da mente, o motivo do câncer, e foca agora no que você precisa fazer. O momento agora é de ação, tá bom? Então, que bom que você está aqui. Quem não está aqui, sempre peço para seguir, até é muito importante isso. Aqui tem o melhor conteúdo de nutrição e oncologia, na minha visão, para que você possa cada vez mais se libertar do terrorismo nutricional e de receita medíocre. As duas vão matar você. Os dois TT, né? Terrorismo nutricional e receita medíocre. Não tem outro T, não. Eu que acabei criando aqui. E receita medíocre. Então, esses dois são extremamente graves para quem faz um tratamento tão sério quanto o tratamento oncológico. Deixa eu tomar um pouquinho de água para não secar a garganta. E aproveito para ler aqui o outro artigo, né, que eu comentei com vocês, criticando a carne vermelha. Foi um grupo de médicos veganos defendendo o consumo do veganismo. Eles têm o direito de defender o consumo do veganismo, assim como eu, como lutador marcial de taekwondo, tenho o direito de acreditar, de ter a crença, não é científico, tá? A crença de que a arte marcial é ótimo para todos os homens e também para mulheres. Tem mulheres que treinam conosco. Só que eu não posso falar que isso é a verdade científica, de forma alguma. Então eles usam a ideologia deles vegana, sem desmerecer os veganos, para falar que carne vermelha faz mal sem ter respaldo científico. Isso é extremamente grave. Era a mesma coisa que eu entrar na live toda vez para vocês e falar que taekwondo é o caminho para você ter saúde e nada além do taekwondo, que é a arte marcial que eu pratico, vai trazer saúde para você. Isso não tem respaldo científico. Claro que quem pratica atividade física é bom, mas isso não tem respaldo para que eu obrigue as pessoas a seguirem aquilo que eu acredito. Então, tome muito cuidado com pessoas que defendem dentro da ciência a crença delas. Isso é uma crença. O veganismo não é prova de saúde nem prova de que o mundo vai ser mais saudável. Nós precisamos, gostando ou não, de comer carne e de comer vegetais. O nosso dente, o nosso canino é afiado para perfurar a carne. O canino de uma vaca e de um jumento não são afiados. Os nossos molares têm cúspide, que são essas projeções ósseas laterais. Você coloca a ponta da língua nos dentes do fundo, que são os molares, tanto em cima e embaixo, você percebe esse sulco que é típico do animal onívoro, que somos nós, que comemos carne vegetal. O dente de um jumento, dente de uma vaca, o molar dela, ele é chato, porque ele não precisa prender a carne. O nosso intestino, ele tem um tamanho em torno de 10 metros, e se você olhar o intestino de uma ovelha, que come só vegetal, que é bem pequenininha, as pessoas sabem disso, tem 40 metros. Então, o nosso intestino foi feito para absorver nutrientes como a carne e o vegetal, e por termos carne, a gente consegue ter um intestino menor, porque a carne é extremamente nutritiva. Diferente
de um boi, diferente de um animal herbívoro, que o intestino é muito grande porque ele consome vegetal e ele precisa absorver o máximo de nutrientes que tem. Nós temos apenas um estômago, a vaca tem 4 estômagos, e daí a gente falaria um monte de informação para vocês, científicas, reforçando de que nós nascemos para comer carne vegetal. Você gostando ou não, nós somos assim. Você gostando ou não, nós temos coração. Você gostando ou não, nós temos fígado. Não é uma questão de escolha minha, é do jeito que eu nasci. Eu nasci assim e preciso aceitar. Aceita que dói menos, que comer carne vegetal é necessário para você ter saúde. Aceita que dói menos, vai ser melhor e mais leve a sua vida. Não criticando, se você não tiver câncer, né? Caso você queira seguir uma dieta vegetariana, é uma escolha sua, mas uma escolha contrária àquilo que o seu corpo foi formado. Mas lembre disso, tá bom? Então, a mensagem de hoje era essa. Eu queria compartilhar essas informações para cada vez mais jogar essas pílulas de esperança e de oportunidade para que você tenha saúde. Pacientes com câncer não devem largar a carne durante o tratamento, porque isso pode comprometer o seu estado geral de saúde, em especial imunidade, em relação ao combate à anemia, em relação à desnutrição, você perde massa muscular e não consegue recuperar. E desejo que cada vez mais você fuja desse terrorismo divulgado de que carne vermelha é uma carne ruim para a saúde. Desejo que você fique longe dessas besteiras divulgadas, dessas desinformações que só têm atrapalhado as pessoas. Cada vez mais pessoas estão morrendo por conta das escolhas alimentares que pessoas sem conhecimento têm divulgado para vocês. Sem conhecimento profundo, não porque a pessoa usa jaleco que ela tem competência para cuidar de você. Às vezes ela usa, às vezes ela tem muitos anos de profissão, mas ela não tem experiência com remissão, ela não tem experiência científica séria. Ela estuda apenas títulos de artigos científicos e fica divulgando para vocês um monte de mentira. Tá bom? Então eu quero agradecer aqui a atenção de vocês, os corações que vocês foram me mandando, tanto no TikTok quanto no Instagram. É por vocês que eu estou aqui, dedico meu tempo para que você possa abrir sua mente cada vez mais para verdades científicas, questione mais as coisas que estão divulgando para vocês, comece a questionar mais. Você está falando que eu não posso comer carne vermelha? Prova cientificamente com os melhores artigos que eu não posso comer carne vermelha. Eu quero prova científica, eu quero artigo de excelente qualidade, eu quero revisão sistemática, eu quero meta-análise, eu quero ensaio clínico randomizado mostrando que isso causa câncer. Ele não tem, já começa aí, ele não vai ter esse artigo, né? Então comece a questionar mais as pessoas que trazem informações para você como a voz da verdade e questione, me dá um artigo científico, eu quero ver vários artigos científicos. Eu estou só 3 aqui, só para dar uma aquecida, mas tem dezenas de artigos científicos nesse sentido. Então, questione mais as pessoas que trazem informações para vocês, pergunte mais, provoque mais essas pessoas, assim como eu provoco vocês, porque eu não quero que você seja colocado numa caixa de cobaia, como a internet deseja fazer. Ela quer pegar pessoas, colocar numa caixinha, como vocês fossem cobaia e vocês não são, e dominar vocês. O medo faz isso, né? Quando a gente está com medo, a gente se sente dominado, a gente se sente preso, a gente se sente encurralado. Então, não permita que as pessoas causem medo em vocês. Não permitam que as pessoas ingessem vocês e dominem vocês. Tenha liberdade de pensar, liberdade de criticar e fuja dessa caixa de besterol de que carne vermelha faz mal à saúde, porque ela faz muito bem à sua saúde, ela é muito positiva para o tratamento do câncer. Tá bom? Então, quero agradecer a presença de todos e vamos continuar aqui em contato. E hoje à noite uma informação legal, eu vou falar sobre, eu vou ouvir e aprender um pouco mais sobre dor no câncer, dor oncológica, com um grande professor, com o professor Edu, que vai estar aqui conosco, trazendo informações muito preciosas para você que está enfrentando o câncer. Então, se você tem dor oncológica, tem neuropatia periférica, você tem dor nas costas, dor muscular,
esta live é especial para você, como sempre eu falo, trazendo os melhores profissionais do Brasil para falar sobre o câncer. Então você é meu convidado principal. Às 20 horas, horário de Brasília, estarei aqui conversando um pouquinho mais com o professor Edu, que já foi colega meu nessas viagens ao redor do Brasil. Eu, no caso, falando sobre câncer e ele falando sobre a brilhante parte dele em fisioterapia. Então é isso. Um grande abraço e fiquem com Deus.